Olá, tudo bem com vocês? Nesse videoaula eu vou mostrar o passo a passo desse chapéu em crochê, conhecido também como bucket hat, e criei esse modelo inspirado na bandeira do Brasil. Ele tem uma circunferência de 56 centímetros, mas claro, pode fazer na circunferência que quiser. Que logo irei mostrar como fazer o cálculo para qualquer tamanho. A altura desse modelo tem 10 centímetros. Essa é a mesma altura para qualquer tamanho, mas pode fazer maior se quiser. Agora eu vou mostrar como faço o cálculo para saber qual o tamanho do diâmetro que devo fazer, mas antes deixe seu like. E para quem ainda não é inscrito, convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber aviso dos próximos vídeos. Para saber qual o tamanho do diâmetro que deve ser feito, primeiro, devo medir a circunferência da cabeça e dividir por 3,14. Por que 3,14? Todo o diâmetro multiplicado por 3,14 dá o tamanho certinho da circunferência. Então, pode fazer sob medida, medindo a circunferência da cabeça e dividir por 3,14. O tamanho da circunferência que eu considero padrão é de 56 a 62 centímetros. Então, por exemplo, 56 dividido por 3,14 dá mais ou menos 17,8 centímetros. Sendo assim, 17,8 centímetros será o tamanho do diâmetro que deve ser feito. Para a confecção, vou usar todos os fios algodão 100% mercerizado. As duas primeiras cores são Clea 1000, esse num tom de azul royal, numeração 2314. Como é Clea 1000, devo usar 2 fios. A próxima cor que vou usar vai ser o amarelo canário, que também é Clea 1000, e devo usar 2 fios. E a numeração desta cor é 1289. A terceira cor que vou usar vai ser o verde bandeira, e a numeração desta cor é 5767. E como é fio One, vou usar somente um fio, diferente do Clea 1000, que devo usar 2, para que os novelos fiquem com a mesma espessura. Para a bandeira, devo fazer assim com essas 3 cores. Linha Anne, 1 fio. Linha Clea 1000 ou Camila 1000, 2 fios. E agulha 1,75, para fazer somente a bandeira. E como cor principal que eu escolhi foi o fio Anne branco, numeração 8001. E mesmo sendo fio Anne, vou usar 2 fios, diferente do verde bandeira. Para fazer a bandeira, vou usar um fio. Para fazer todo o chapéu, vou usar 2 fios, mesmo sendo linha Anne, para ficar um pouco mais grosso que a bandeira. E esse fio pode ser substituído também por fio Bella Fashion, usando 2 fios, ou Alice da marca Joca, usando 2 fios. Todo o chapéu, a espessura do fio deve ficar mais grosso do que a bandeira. E a agulha para confeccionar o chapéu, 2,5. Vou usar também fita métrica e tesoura para arremates. Já estou com o fio One duplo na cor principal que eu escolhi. E primeiro, independente do tamanho, inicio fazendo o anel mágico. E depois mais 2 correntinhas, que vai servir de primeiro meio ponto alto. Depois volto para dentro do anel mágico e vou fazer mais 9 meio pontos altos, totalizando 10 com as 2 correntinhas de início. Depois de completar 10 pontos, vou puxar a sobra de fio do anel mágico para fechar a base dos pontos. E finalizo com um ponto baixíssimo na segunda correntinha das 2 de início. Feita a primeira carreira, para a próxima faço 2 correntinhas, que vai servir de primeiro meio ponto alto. Vou no próximo ponto de base e vou fazer 2 meio pontos altos juntos.
No próximo ponto, faço 2 meio pontos altos também. Vou para o próximo ponto e faço 2 meio pontos altos. E vou fazer assim nessa carreira, 2 meio pontos altos em cada ponto de base. Finalizando a carreira, vou agora no ponto onde eu fiz as duas correntinhas e vou fazer um meio ponto alto para ficar com 2 também. E faço um ponto baixíssimo na segunda correntinha das duas de início. Para a próxima carreira, faço 2 correntinhas para o meu primeiro meio ponto alto. Vou no próximo ponto e faço um meio ponto alto somente. No próximo ponto, onde tem o aumento de 2 meio pontos altos, faço também 2 meio pontos altos. No próximo ponto, que fica entre o conjunto de 2 meio pontos altos e outro, faço um meio ponto alto somente. No próximo ponto, onde tem um aumento, faço 2 meio pontos altos. No próximo ponto, onde não tem aumento, faço um meio ponto alto. E nessa carreira, vou fazer assim: um meio ponto alto, 2 meio pontos altos, um meio ponto alto, 2 meio pontos altos, até o final da carreira. Onde tem o aumento, devo fazer 2 meio pontos altos e onde não tem, um meio ponto alto. Quando eu estiver terminando essa terceira carreira, eu volto. Terminando de fazer a minha terceira carreira, segui fazendo um meio ponto alto, 2 meio pontos altos e para finalizar, junto com as duas correntinhas, no mesmo ponto, faço mais um meio ponto alto para ficar com 2. E finalizo com um ponto baixíssimo na segunda correntinha. Agora eu vou fazer a quarta carreira da mesma forma, 2 correntinhas para o meu primeiro meio ponto alto, vou no próximo ponto e faço um meio ponto alto. No próximo também faço um meio ponto alto. E no próximo ponto, e é onde tem um aumento de 2, faço 2 meio pontos altos. No próximo ponto, um meio ponto alto. No próximo, um meio ponto alto. E no próximo, 2 meio pontos altos. E nessa carreira será 2 pontos sem aumento e 1 com aumento. Na carreira anterior foi 1 ponto com aumento e 1 sem aumento. E nessa, entre um aumento e outro, tem 2 meio pontos altos sozinho. Então, ficará 1 ponto com aumento, 2 sem aumento, 1 com aumento e 2 sem aumento. E na próxima, ficará com 3 sem aumento, 1 com aumento, 3 sem aumento, 1 com aumento. E a cada carreira, entre um aumento e outro, terá um meio ponto alto a mais. E assim, em todo aumento, será feito um aumento. Pode fazer a quantidade de carreiras que quiser. Vou fazer até ficar com o tamanho que eu preciso de diâmetro, que é mais ou menos 17 centímetros. Lembrando que deve medir primeiro para saber qual o diâmetro que deve fazer, podendo fazer no tamanho padrão ou medir a circunferência da cabeça e dividir por 3,14. Vou fazendo aqui e quando estiver no tamanho que eu preciso, eu volto. Lembrando que não importa a quantidade de carreiras. Fiz aqui todas as minhas carreiras, seguindo da mesma forma que eu fiz no início, aumento sobre aumento, e a cada carreira foram aumentados um meio ponto alto. E ficou com 17 centímetros, que é o tamanho que eu preciso de diâmetro. Vou finalizar fazendo junto com as duas correntinhas um meio ponto alto para ficar com 2. E um ponto baixíssimo na segunda correntinha. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. E a base do chapéu já está pronta, no tamanho que eu preciso. Mas antes de prosseguir, venho com a agulha 1,75 e o fio mais fino para dar início à bandeira. Já estou com o fio azul royal
usando 2 fios porque é Clear 1000 para iniciar a bandeira e com a agulha 1,75 somente para fazer a bandeira. Inicio primeiro fazendo o anel mágico, depois 3 correntinhas que vai servir de meu primeiro ponto alto. E depois das 3 correntinhas, volto para dentro do anel mágico e vou fazer mais 11 pontos altos, com as 3 correntinhas, totalizando 12 pontos altos. Fazendo o meu último ponto, vou puxar a sobra de fio do anel mágico para fechar a base dos pontos e finalizar fazendo um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 de início. Para a próxima carreira, caminho com um ponto baixíssimo até o próximo ponto para que o ponto fique no meio. Faço uma correntinha que vai servir de meu primeiro ponto baixo. E mais 3 correntinhas de espaço, totalizando 4 correntinhas. Vou saltar um ponto de base e no próximo fazer um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, salto um ponto e no próximo faço um ponto baixo. Três correntinhas, salto um ponto e no próximo faço um ponto baixo. E vou fazendo assim, 3 correntinhas, saltando um ponto e no próximo fazendo um ponto baixo até o final. E vão ficar com um total de 6 argolinhas. E fazendo a minha última aqui, vou finalizar, sobrando um ponto e vou na primeira correntinha que eu fiz, que serviu de primeiro ponto baixo, e faço um ponto baixíssimo. Agora faço uma correntinha e corto o fio. Agora venho com o fio amarelo canário para fazer a próxima carreira, usando também 2 fios porque é Clear 1000. Faço a laçada de início, vou em qualquer uma dessas argolinhas, passo o fio e faço o meu primeiro leque. 3 correntinhas, que vai servir de meu primeiro ponto, mais 2 pontos altos, ficando com 3, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Feito o primeiro leque, faço uma correntinha, vou na próxima argolinha e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou na próxima argolinha e faço um leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Depois do segundo leque, não vou fazer bloquinhos de 3 pontos altos, então faço uma correntinha e na próxima argolinha já faço um leque. Então, entre o segundo e o terceiro leque, não tem bloquinhos de 3 pontos altos. Depois do terceiro leque, vou fazer igual eu fiz depois do primeiro, terá um bloquinho. Então, faço uma correntinha e na próxima argolinha faço 3 pontos altos juntos. Depois do bloquinho, vou finalizar fazendo uma correntinha e na última argolinha um leque. Agora faço uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 de início. Caminho com um ponto baixíssimo até o meio do leque. Faço uma correntinha e corto o fio. E ficou dessa forma. Entre o primeiro e o segundo leque, um bloquinho. Entre o segundo e o terceiro, sem bloquinhos. Entre o terceiro e o quarto, um bloquinho.
e entre o quarto e o primeiro sem bloquinhos. Agora eu vou fazer o nó inicial no fio novamente para dar continuidade. Vou iniciar aqui onde tem o bloquinho, antes do leque, no espacinho de uma correntinha, passo o fio. Faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, mais 2 pontos altos, ficando com 3. Uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Como nesse lado tem um bloquinho entre um leque e outro, tem 2 espacinhos de uma correntinha e assim ficam com 2 bloquinhos. Viro, caminho com um ponto baixíssimo até chegar no espacinho de uma correntinha e vou fazer 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, mais 2 pontos altos, formando assim um bloquinho. Faço uma correntinha e corto o fio. E ficou com 2 carreiras de bloquinhos. Agora vou no lado onde não tem bloquinho, entre um leque e outro, faço o nozinho inicial e vou passar o fio no espacinho de uma correntinha, entre um leque e outro. Faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, mais 2 pontos altos, ficando com 3. Faço uma correntinha e corto o fio. Como não tem bloquinho, só um espacinho de uma correntinha, fica somente com um bloquinho nesse lado. Agora eu vou para o lado que tem o bloquinho e vou fazer da mesma forma que eu fiz no primeiro. Faço o nozinho inicial no fio, passo o fio no espacinho de uma correntinha antes do leque e inicio meu primeiro bloquinho fazendo 3 correntinhas para o primeiro ponto, mais 2 pontos altos, ficando com 3. Uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. É a mesma repetição do outro lado. Viro, caminho com um ponto baixíssimo até o espacinho de uma correntinha e vou fazer o bloquinho, ficando com 1. Todos os lados devem ficar somente com um bloquinho no final. Como nesse lado tem 2 espacinhos de uma correntinha, ficam com 2 carreiras. E nos lados que não tem bloquinho, ficam somente com uma carreira e um bloquinho. E todos os lados agora estão preenchidos com bloquinhos. E depois de cortar o fio, agora venho com o verde bandeira para fazer as próximas carreiras. Como é o fio one, vou usar somente um fio. Faço o nozinho inicial. Vou aqui em um desses lados que tem um leque. E vou passar o fio na próxima carreira, depois do leque, bem em cima do terceiro ponto alto do bloquinho. Depois de passar o fio, faço uma correntinha e vou para dentro do leque e vou fazer um leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Depois do leque, faço uma correntinha e finalizo com um ponto baixíssimo, bem em cima do primeiro ponto alto do bloquinho, depois do leque. Agora faço uma correntinha e corto o fio. E vou passar para o outro lado. No outro lado, vou fazer da mesma forma. Faço o nozinho inicial e sempre começo passando o fio no terceiro ponto alto do próximo bloquinho depois do leque. Depois de passar o fio, faço uma correntinha e dentro do leque faço um leque. E depois do leque faço uma correntinha e um ponto baixíssimo bem em cima do primeiro ponto alto do bloquinho depois do leque. Faço uma correntinha e corto o fio. E vou dar continuidade fazendo da mesma forma nos outros lados. Vai sobrar um bloquinho nos lados que tem 2 carreiras. Sempre inicio passando o fio no terceiro ponto alto do bloquinho depois do leque. Faço uma correntinha leque sobre leque e finalizo fazendo um ponto alto no primeiro ponto
do bloquinho da carreira depois do leque. Vou dar continuidade e quando eu estiver com todos os lados preenchidos com leque, eu volto. Fiz aqui todos os outros lados da mesma forma que eu fiz no início. E sobrando, como havia dito, um bloquinho nos dois lados onde tem duas carreiras. Agora eu volto com o fio verde novamente, vou fazer o nó inicial e vou passar o fio no terceiro ponto alto do bloquinho. Pode começar em qualquer um dos lados. Depois de passar o fio, faço uma correntinha. Vou no próximo espacinho de uma correntinha antes do leque e faço 3 pontos altos juntos. Depois dos 3 pontos altos, faço uma correntinha dentro do leque e faço um leque. Eu vou preenchendo esse lado até chegar no outro bloquinho. Leque sobre leque. E em cada espaço de uma correntinha, 3 pontos altos juntos com uma correntinha de espaço. Depois do leque, faço uma correntinha, vou aqui em cada espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos com uma correntinha de separação. Faço uma correntinha, leque sobre leque. E depois do leque, vou fazer uma correntinha e no espacinho de uma correntinha vou fazer um bloquinho. Feitos os 3 pontos altos, faço uma correntinha e vou finalizar bem em cima do primeiro ponto alto do bloquinho. Faço uma correntinha e corto o fio. E esse lado já está preenchido. Agora eu vou fazer da mesma forma do outro lado. Faço o nó inicial, vou em cima do terceiro ponto alto do bloquinho, passo o fio e faço uma correntinha. E na correntinha de base antes do leque, faço 3 pontos altos juntos. Depois dos 3 pontos altos, faço uma correntinha, vou para dentro do leque e faço um leque. E vou continuar fazendo assim até chegar no outro bloquinho. Em cada espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos com uma correntinha de espaço e leque sobre leque. Depois finalizo com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto do próximo bloquinho. Quando eu estiver com esse lado finalizado, eu volto. Terminei de preencher o outro lado. E agora os dois lados ficando sem sobrar bloquinhos. E como no lado menor, onde tem a cor amarelo canário, a última carreira é somente de verde bandeira. E no lado onde tem mais carreiras, que sobrou um bloquinho, vou acrescentar mais uma carreira nas laterais, para que seja somente da cor verde bandeira. Porque ainda tem um bloquinho na cor amarelo canário na última carreira. Então, volto com o fio verde, faço a laçada inicial, vou direto para dentro do leque, faço 3 correntinhas, que vai servir de meu primeiro ponto. Mais uma correntinha de espaço. Vou saltar os 3 pontos altos do leque e vou no próximo espacinho de uma correntinha e vou fazer 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou em cada espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Faço esse aumento para que a última carreira seja somente da cor verde bandeira. Mas quem não quiser fazer não tem problema. Eu faço também que assim ela fica mais comprida nas laterais. Ou seja, maior na largura e menor na altura. Agora, para finalizar, faço uma correntinha, vou para dentro do leque e faço um ponto alto, ficando igual no início. Faço uma correntinha e corto o fio.
Agora eu vou passar para o outro lado e vou fazer da mesma forma. Faço a laçada inicial, vou para dentro do leque, faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, mais uma de espaço, ficando com 4. Sigo em cada espacinho de uma correntinha e vou fazendo 3 pontos altos juntos com uma correntinha de espaço. Chegando no outro leque, vou fazer uma correntinha e um ponto alto dentro do leque. Faço uma correntinha e corto o fio. E os aumentos nas laterais já estão prontos. Agora eu vou fazer a minha última carreira na cor verde bandeira por toda a volta. Será uma carreira completa. Então volto com o fio novamente, faço a laçada inicial. Posso começar em qualquer um desses espacinhos de 3 correntinhas ou pontos altos. E vou fazer o meu primeiro leque. 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, mais 2 pontos altos ficando com 3. 2 correntinhas e 3 pontos altos. Depois do leque, faço uma correntinha. Vou em cada espacinho de uma correntinha e vou fazer 3 pontos altos com uma correntinha de espaço. Quando eu estiver chegando no próximo ponto, espacinho de uma correntinha da quina, faço um leque. Chegando aqui na outra ponta, onde tem um ponto alto e uma correntinha de espaço, agora eu vou fazer o leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Agora eu vou no espacinho de 2 correntinhas dentro do leque, onde eu fiz o ponto alto, e vou fazer 3 pontos altos juntos. Então, não devo saltar esse meio do leque onde eu fiz o ponto alto e a correntinha de espaço. Depois dos 3 pontos, faço uma correntinha e vou seguir em cada espacinho de uma correntinha, fazendo 3 pontos altos com uma correntinha de espaço. Chegando aqui no outro leque, onde eu fiz o ponto alto e a correntinha de espaço, vou fazer 3 pontos altos também. Não devo deixar de fazer 3 pontos altos dentro do leque. Faço uma correntinha e na alcinha da quina faço um leque. E vou dar seguimento fazendo assim por toda a volta. Nas alcinhas da quina de pontos altos, espacinho de uma correntinha, devo fazer um leque. E dentro do leque onde eu fiz as alcinhas, não posso deixar de fazer 3 pontos altos também. E observe-se que é somente na parte de cima e na parte de baixo que tem. E para finalizar, faço um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais do primeiro leque. E depois que eu terminar toda a carreira e cortar o fio, eu volto. Terminei de fazer a minha carreira completa. Dentro do leque onde eu fiz a alcinha, fiz normalmente 3 pontos altos com uma correntinha de espaço. E depois do ponto baixíssimo, para finalizar, caminhei com um ponto baixíssimo até o meio do leque, fiz uma correntinha e cortei o fio. Agora venho com o fio principal que eu escolhi e faço o nó de início. Vou para dentro do leque, posso ir em qualquer um. Passo o fio e faço uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo, mais uma de espaço. Volto para dentro do leque e faço
um ponto baixo. Vou no primeiro ponto alto do leque e faço um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. O espacinho de uma correntinha não faço ponto baixo, então eu salto ela e vou já no próximo ponto alto e faço um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo. Na correntinha de base, salto e vou no próximo ponto e faço um ponto baixo. E sigo fazendo assim, um ponto baixo em cada ponto e saltando as correntinhas de base. Chegando aqui no leque, vou em cada ponto do leque, faço um ponto baixo. E dentro do leque faço um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo, igual eu fiz no início. Agora sigo novamente fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base e saltando as correntinhas de base. Não faço ponto nas correntinhas. Vou fazendo aqui por toda a volta e em todo o leque devo fazer um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Quando eu estiver terminando de fazer toda essa carreira, eu volto. Finalizando a minha carreira de pontos baixos, agora eu vou fazer no último ponto um ponto baixo e finalizar com um ponto baixíssimo na primeira correntinha que eu fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha e corto o fio. E a bandeira já está pronta e com acabamento. Agora venho com a base que eu já fiz e antes de unir a bandeira na base, vou contar quantos pontos eu tenho por toda a volta da última carreira da base e o total que tiver vou subtrair pela quantidade de pontos baixos que eu tenho nessa parte maior da bandeira, sendo a parte de cima ou a parte de baixo, que deve ter a mesma quantidade de pontos. Essa parte onde tem menos carreiras na cor amarelo canário é a parte de cima ou pode ser a de baixo. Conto os pontos baixos antes e depois do espacinho de uma correntinha. Ou seja, eu conto o primeiro ponto baixo depois da correntinha do lado direito e o último ponto baixo antes da correntinha do lado esquerdo. Vou contar aqui e já volto. Fiz a contagem de todos os pontos e com os meus pontos e para o meu tamanho, a última carreira ficaram com 110 pontos. E da bandeira, a carreira de pontos baixos ficaram com 23, depois e antes da correntinha de espaço. Então, 110 pontos da base menos 23, 87. Vou fazer carreiras nas laterais da bandeira e para cada 2 pontos da base, vou costurar em uma carreira. Então, nos pontos baixos, vou costurar um ponto para cada ponto baixo e em cada carreira, que será de meio pontos altos, vou costurar 2 meio pontos altos da base. Mas vou distribuir a metade de carreira de um lado e do outro para que quando eu for unir a peça, a costura fique atrás. E como o meu deu ímpar, 87, depois que eu subtrair, uma carreira vou unir 3 pontos em vez de 2, porque o meu deu ímpar. Então, menos esse ponto que o meu deu ímpar, que será costurado junto com 2, 86. Então, vou fazer 43 carreiras de um lado e 43 carreiras do outro. O total de carreiras devem ser certa, mas pode dividir um lado, deixando mais carreiras do que o outro. E para fazer essas carreiras laterais, volto com o fio, faço o nó de início. E claro, devo fazer as carreiras onde tem mais carreiras da cor amarelo canário, onde eu fiz as carreiras de aumento na cor verde bandeira, e ela deve estar posicionada certa, onde tem mais carreiras nas laterais.
Vou passar o fio no espacinho de uma correntinha antes do ponto baixo no lado direito. E vou fazer 2 correntinhas, que vai servir de primeiro meio ponto alto. Vou no próximo ponto de base e faço um meio ponto alto. E meio ponto alto é uma laçada, passo por dentro do ponto, dou uma laçada e passo por dentro de todas. Vou no próximo ponto, faço um meio ponto alto, no próximo um meio ponto alto e continuo fazendo um meio ponto alto em cada ponto de base até chegar no outro espacinho de uma correntinha. Terminando de fazer um meio ponto alto em cada ponto, vou no espacinho de uma correntinha e vou fazer um meio ponto alto igual eu fiz no início. Depois de fazer a primeira carreira, vou virar e a próxima carreira vai ser idêntica a essa. Faço 2 correntinhas para o meu primeiro meio ponto alto, depois sigo fazendo em cada ponto de base um meio ponto alto. Chegando nos últimos pontos, faço um meio ponto alto sobre cada um. No último ponto, que na verdade são as 2 correntinhas que eu fiz no início, não devo esquecer de fazer em cima da segunda correntinha. Todas as carreiras devem ter a mesma quantidade de pontos, se quiser conferir é só contar. Mas deve lembrar de fazer nas correntinhas também. Vou virar e a próxima carreira eu vou fazer da mesma forma. 2 correntinhas para o meu primeiro meio ponto alto, depois sigo fazendo um meio ponto alto em cada ponto de base. E vou seguir fazendo todas as minhas carreiras, lembrando que o meu deu ímpar depois que eu subtrair, mas um meio ponto alto da base ficará com outros 2 quando for unir com as carreiras. Porque lembrando também que para cada carreira serão unidos 2 meio pontos altos da base. E como eu distribuí o que sobrou a mesma quantidade para os 2 lados, vou fazer aqui 43 carreiras de um lado e depois eu volto para fazer o outro. Terminei de fazer as carreiras dos 2 lados de meio pontos altos e agora, depois de terminar de fazer, eu vou unir as 2 partes. Depois do último meio ponto alto, vou fazer uma correntinha e vou cortar o fio. E para fazer a costura, venho com a agulha de tapeceiro e o fio, o mesmo que estou utilizando para confeccionar o chapéu, e vou costurar a primeira e a última carreira. E claro, estou usando somente um fio de ane para fazer a costura. Vou no primeiro meio ponto alto, podendo ser também o primeiro ponto as 2 correntinhas, é só passar o fio na segunda correntinha, ou se for no meio ponto alto, bem em cima do ponto. Passo o fio e vou fazer uns 3 nós. Depois de fazer os 3 nós, passo novamente no mesmo ponto. E agora eu vou na primeira carreira do outro lado, vou no primeiro ponto e vou passar bem em cima, de cima para baixo. E já volto no segundo ponto alto da primeira parte, passando de baixo para cima. E agora eu vou na segunda parte, passando de cima para baixo no próximo ponto. E volto na primeira parte, passando de baixo para cima. Novamente, eu vou no próximo ponto da segunda parte, passo de cima para baixo e volto na primeira parte, passando de baixo para cima.
E vou seguir alinhavando assim até o final, em todos os pontos. E quando eu estiver terminando, eu volto. Terminando aqui de alinhavar todos os pontos, agora eu vou passar nos dois últimos pontos. Vou passar mais uma vez para finalizar. Viro para o lado avesso e vou fazer o arremate. E as duas partes já estão unidas, agora eu vou fazer a união da base com as carreiras de meio pontos altos. Vou fazer a união com a agulha de crochê, mas claro, pode fazer com a agulha de tapeceiro. Pode costurar da forma que quiser, se quiser alinhavar ou fazer costura retas. E para iniciar a costura, vou usar somente um fio de ane e a agulha 1,75. Faço o nó inicial no fio. Vou começar deixando as duas partes com as finalizações do mesmo lado. Vou em uma dessas carreiras de meio pontos altos, passo o fio. Se for costurar, é só fazer um nozinho na carreira. Vou em um desses meio pontos altos da base. Vou deixar as finalizações das duas partes no mesmo lado. E vou em um desses meio pontos altos e vou fazer um ponto baixíssimo. Deve observar antes se não está do lado avesso. E para quem for costurar, é só fazer uma costura de fora para dentro e voltar nessa mesma carreira de meio pontos altos. Depois do ponto baixíssimo, vou voltar para essa mesma carreira de meio pontos altos, fazendo um ponto baixíssimo. Vou para o próximo meio ponto alto da base e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora eu vou para a próxima carreira de meio pontos altos e faço um ponto baixíssimo, pegando no meio do primeiro ponto. Vou no próximo meio ponto da base, faço um ponto baixíssimo. E vou voltar para a mesma carreira de meio pontos altos, fazendo um ponto baixíssimo. Vou para o próximo meio ponto alto da base, faço um ponto baixíssimo. E vou voltar indo já para a próxima carreira de meio pontos altos, fazendo um ponto baixíssimo, pegando no meio do primeiro ponto. Vou para o próximo ponto e faço um ponto baixíssimo na base. E volto para a mesma carreira de meio ponto e faço um ponto baixíssimo. E vou seguir fazendo assim, lembrando que para cada carreira são 2 meio pontos altos da base. E como o meu deu ímpar, uma carreira ficará para 3. E para quem for fazer a costura da mesma forma, costurar 2 meio pontos altos para cada carreira de meio pontos. Pegando também no meio do primeiro ponto. E se der ímpar, também deixar 3 pontos para uma carreira. E a costura pode ser feita da forma que quiser. Vou fazendo aqui e quando eu estiver chegando na bandeira, eu volto. Dê continuidade fazendo os pontos baixíssimos até chegar na bandeira e ficando um formato zigue-zague. E diferente das carreiras de meio pontos, que são 2 pontos para cada carreira, na bandeira, como havia dito, vai ser um ponto baixo para cada meio ponto alto. Depois de fazer um ponto baixíssimo no meio ponto alto, agora eu vou aqui no primeiro ponto baixo da bandeira e faço um ponto baixíssimo. Vou no próximo meio ponto alto da base e faço um ponto baixíssimo. Volto para a bandeira, no próximo ponto baixo faço um ponto baixíssimo. Vou no próximo meio ponto e faço um ponto baixíssimo. E sigo fazendo assim, um ponto baixíssimo em cada ponto baixo e meio ponto alto. E para quem for costurar da mesma forma, um meio ponto alto para cada ponto baixo. Quando eu estiver terminando de fazer nos pontos baixos da bandeira, eu volto. Terminando de fazer a união de toda a bandeira,
Agora eu vou aqui nos últimos pontos baixos, fazer um ponto baixíssimo e voltando para a base no próximo meio ponto alto e fazendo um ponto baixíssimo. E já vou passar para as carreiras de meio pontos altos novamente e vou fazer igual eu fiz do outro lado. Em cada carreira, pego no meio do primeiro ponto e faço um ponto baixíssimo e volto nela 2 vezes, porque faço a união de 2 meio pontos altos da base para cada carreira de meio pontos altos. Vou continuar fazendo a união por toda a volta e quando eu estiver finalizando, eu volto. Finalizando aqui, vou fazer o meu último ponto baixíssimo. Lembrando que a união em uma das carreiras são feitas em 3 meio pontos altos. Agora, puxo bem o fio. Vou passar essa sobra de fio para o lado avesso para depois fazer o arremate. E depois de unir a base com o comprimento do chapéu, agora eu vou fazer carreira de pontos baixos antes de fazer a aba. Para iniciar, vou voltar com o fio duplo novamente e a agulha 2,5 e vou fazer a laçada inicial. Vou em uma dessas carreiras, passo o fio no primeiro meio ponto e faço uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo. E no mesmo ponto, pegando no meio, faço mais um ponto baixo, ficando com 2. Vou para a próxima carreira e faço 2 pontos baixos também. Na próxima, 2 pontos baixos. E sigo fazendo 2 pontos baixos, pegando no meio do primeiro ponto de cada carreira. Nos pontos baixos da bandeira, eu vou fazer um ponto baixo em cada ponto. Quando eu estiver terminando de fazer toda a volta, eu volto. Finalizando aqui minha carreira de pontos baixos, na bandeira ficou dessa forma, fazendo um ponto para cada ponto de base. E para quem quiser o chapéu mais comprido, é só repetir, fazendo mais carreiras. Vou fazer meus últimos pontos baixos e finalizar com um ponto baixíssimo na primeira correntinha que eu fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Agora, para iniciar a aba, vou fazer meio pontos altos. Então, faço 2 correntinhas para o meu primeiro ponto, vou no próximo ponto de base e faço 2 meio pontos altos. Vou no próximo ponto e faço um meio ponto alto somente. No próximo ponto, 2 meio pontos altos. No próximo ponto, um meio ponto alto. E vou continuar fazendo assim, um meio ponto alto no próximo ponto, 2 meio pontos altos no próximo ponto, um meio ponto alto, 2 meio pontos altos. Eu faço aumento somente nessa primeira carreira. Quando eu estiver terminando, eu volto. Finalizando a minha carreira de meio pontos altos, fiz por toda a volta da mesma forma que eu comecei. Agora eu vou finalizar. Depois do último ponto sozinho, vou para o próximo e último ponto de base e vou fazer 2 meio pontos altos. E nas 2 correntinhas, vou na segunda e vou fazer um ponto baixíssimo. E nas próximas carreiras não terão aumentos. Vou iniciar fazendo 2 correntinhas para o meu primeiro meio ponto alto. Vou no próximo ponto e faço um meio ponto alto. No próximo, um meio ponto alto. E vou fazendo assim, um meio ponto alto em cada ponto. Se quiser fazer aumento, pode fazer, mas quanto mais aumentos fizer, vai ficar com mais babado. Depois que eu terminar toda essa carreira, eu vou fazer mais 4, contando com a primeira, são 5 no total.
E as próximas 4 carreiras eu não faço aumento também, somente na primeira. Então, vou seguir fazendo um meio ponto alto sobre cada ponto de base. Mas também a quantidade de carreiras pode fazer quanto quiser. Eu faço 5 carreiras no total, porque com os meus pontos ficam mais ou menos 5 centímetros. Vou fazendo aqui e quando eu estiver com todas as carreiras prontas, eu volto. Fiz aqui todas as minhas carreiras. Como havia dito, o aumento foi somente na primeira e nas outras eu segui fazendo um ponto alto sobre cada ponto. E ficou com 5 centímetros, que é o tamanho que eu deixo. E claro, pode fazer com mais ou menos. Agora eu vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo na segunda correntinha das duas de início. Faço uma correntinha e corto o fio. Agora eu vou fazer o arremate de todos os fios e já volto com tudo finalizado. Fiz o arremate de todos os fios e o chapéu já está finalizado. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e para quem não é inscrito, peço para que se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber aviso dos próximos vídeos. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.